Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos ver o uso da crase. A gente vai ver o que é essa crase, o que significa, como utilizar, quais são as regras, né? Que a gente tem as regras de proibição, a gente tem os casos facultativos e os casos obrigatórios. Então vamos para o primeiro. Vamos conceituar. A crase caracteriza-se primeiro como a fusão, ou seja, a união de duas vogais idênticas, tá? Como assim duas vogais idênticas? Eu vou ter um A artigo mais um A que é preposição. Então, eu tenho a fusão, eu tenho a junção desses dois A's. O nome dessa fusão é chamado de quê? De crase, tá? Então, a gente tem a fusão de duas vogais idênticas relacionadas ao emprego da preposição mais artigo feminino a ou as, tá? Tanto faz ser no singular quanto no plural. Com o a inicial referente aos pronomes demonstrativos, né, que a gente vai ter também a junção de preposição com pronome, que é aquele, aquela, aquilo, e com o a também, que está presente nos pronomes relativos, a qual e as quais. Casos estes em que tal fusão se encontra demarcada pelo acento grave, tá? Que é parecido com aquele acento agudo, só que é, ele é no sentido oposto, ok? O acento agudo é em direção ao lado esquerdo, direito, e o acento grave é para o lado esquerdo, tá? Então eles têm uma oposição aí, como é que eu coloquei para vocês. Então esses dois As, quando se juntam, formam a crase. Então A mais A, eu vou ter esse A com o acento grave. E a essa fusão a gente dá o nome de crase. Então, trata-se de uma particularidade gramatical, né, como a gente já viu, de relevante importância, dado que o seu uso de modo é frequente. Então, a gente, geralmente, qualquer tipo de texto que a gente pega, sempre a gente encontra esse fenômeno. Diante disso, compreendermos os aspectos que lhes são peculiares, bem como sua correta utilização, é, sobretudo, sinal de competência linguística em se tratando de preceitos conferidos pelo padrão formal que norteia a linguagem escrita, ou seja, o uso da crase, do acento grave, ele é embasado pela norma culta da língua portuguesa. Há que se mencionar que esta competência linguística, a qual se restringe a crase, está condicionada aos nossos conhecimentos acerca da regência verbal, matéria que a gente acabou de ver, e regência nominal também. Mais precisamente ao termo regente e termo regido. Termo regente é aquele que rege, é aquele que pede, e o termo regido é aquilo que é pedido pelo termo regente. Isso aí a gente acabou de ver. Ou seja, o termo regente é o verbo ou nome que exige um complemento, tá? E o complemento que é exigido, ele é o termo regido, ok? Então, vamos ver o exemplo aqui embaixo. Refiro-me à funcionária antiga e não àquela contratada recentemente. Então, primeira coisa, se eu estou tratando de crase, eu tenho que olhar se o termo que pede é um verbo ou é um nome. E tenho que ver se esse verbo, esse nome, se ele pede essa preposição a. Então ali a gente tem o verbo referir. Quem se refere a alguém, certo? Então eu tenho um a pedido do verbo e eu tenho ali um substantivo feminino, que é funcionária. Antes de todo substantivo feminino, o que a gente tem? Um artigo feminino. Qual é o artigo feminino? Artigo a. Então, eu tenho aqui duas vezes a vogal a sendo repetida. O a, que vem do verbo,
e o outro A que vem de onde? Do substantivo. Então, eu fazendo a junção desses dois As, o que eu tenho? Eu tenho o fenômeno que a gente chama de crase, que é a vogal A com o acento grave. Então, vai ficar como? Refiro-me à funcionária antiga e não àquela contratada recentemente. Ele se referiu a quem? A aquela. Para a gente não falar a aquela, a gente junta esses dois na própria palavra aquela. Então vai ficar aquela com o acento grave, ok? Esse acento grave aqui indica que eu tenho um A preposição mais um A que é artigo, ok? Toda vez que vocês encontrarem esse A com acento grave, indica essa fusão, essa junção de duas vogais idênticas. Notamos que o verbo referir, analisado de acordo com a sua transitividade, classifica-se como transitivo e indireto. Por que ele é transitivo e indireto? Porque ele pediu uma preposição e essa preposição é a preposição a. Então ele classifica-se como transitivo e indireto, pois sempre nos referimos a alguém. Olha a preposição aí, ó. Referimos a alguém. Constatamos que o fenômeno se aplicou mediante os casos anteriormente mencionados, ou seja, fusão da preposição a mais o artigo feminino, que gerou o quê? Esse a com acento grave. E com o artigo feminino a mais o pronome demonstrativo aquela. Então, a mais aquela também gerou aí a nossa fusão. A fim de ampliarmos nossos conhecimentos sobre as circunstâncias em que se requer ou não o uso da crase, analisaremos. Então, primeiro caso, o termo regente deve prescindir-se de complemento regido da preposição a, e o termo regido deve admitir o artigo feminino. Ou seja, para que eu tenha a crase, eu preciso que o verbo ele peça uma preposição a, e eu preciso que o termo que vem depois seja um substantivo que admita um artigo a também, ok? Se eu tiver a preposição mais a artigo, eu vou ter um a com acento grave. Eu tenho a crase. Então, ó, as informações foram solicitadas à diretora. Tá? Então, aqui em a diretora, eu tenho uma preposição exigida por solicitadas. Quem solicita, solicita alguma coisa. Solicitou o quê? As informações a alguém. Solicitou a quem? A diretora. Então, primeiro a, preposição. Diretora é um substantivo feminino. Se é substantivo feminino, eu tenho um outro a aqui. A mais a, crase a. Ok? Nestas férias, faremos uma visita à Bahia. Quem faz alguma coisa. Não é isso? Só que ele fez o quê? Uma visita a algum lugar. Ele fez a Bahia. Então, primeiro a do verbo e o outro é de onde? Do substantivo. A mais a, crase a. Não é difícil, né? Observação importante. Alguns recursos nos servem de subsídios para que possamos confirmar a ocorrência ou não da crase. Eis alguns deles. Então, existem alguns recursos que comprovem, né, o uso ou não da crase. Então, veremos agora. Primeiro, substitui-se a palavra feminina por uma palavra masculina equivalente. Então, se eu tenho um termo ali feminino, eu vou substituir esse termo por uma palavra masculina. Se por acaso, quando eu fizer a substituição, ocorrer a combinação ao ou aos, a crase está confirmada. Ou seja, se eu trocar a palavra feminina por uma palavra masculina e a preposição a virar ao,
a crase é obrigatória, ela está confirmada. Então, vamos fazer essa substituição. As informações foram solicitadas à diretora. Se eu quero saber se a crase aqui está correta, vou fazer a substituição da palavra diretora por diretor. Como é que vai ficar? As informações foram solicitadas ao diretor. Ficou legal? Ficou. Então a crase aqui ela está confirmada, está correta. Segundo caso. No caso de nomes próprios geográficos, ou seja, nomes de estados, países, cidades, substitui-se o verbo da frase pelo verbo voltar, caso resulte na expressão voltar da a confirmação da crase. Isso aqui é aquela típica regrinha. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Tá? Então foi isso que ele quis dizer. Se você conseguir substituir a expressão, né, onde está o verbo, pela expressão volto da, tem crase. Se você não conseguir, se aparecer em vez de volto da, se aparecer volto de, não tem crase. Então, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Então, não vai ter crase. Então, faremos uma visita à Bahia. Então, eu vou fazer vou à Bahia, volto da Bahia. Se é volto da Bahia, crase correta. Ok? Não me esqueço da viagem a Roma. Vou a Roma, volto de Roma. Se é volto de Roma, não tem o quê? Crase. Então, aqui está certinho. Crase proibida nesse caso. Atenção! Nas situações em que o nome geográfico apresentar-se modificado por um adjunto adnominal, a crase está confirmada. Ou seja, se o nome aparecer sozinho, tá? Eu tenho que fazer essa mudança. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Não tem. Agora, quando esse nome ele aparece junto de um adjunto adnominal, ou seja, um outro termo que está dando uma característica para ele, normalmente o que é um adjetivo, a crase também está confirmada, tá? Então vai ficar como? Atendo-me à bela fortaleza. Se eu pegasse e usasse o exemplo acima, vou à fortaleza, volto de fortaleza. O que eu ia fazer? Não tem crase. Só que aí você esqueceu da palavra bela. É atendo-me à bela fortaleza. Se tem uma outra palavra antes, eu vou ter crase sim, ok? Porque esse bela é um adjunto adnominal. E antes do adjunto adnominal, ali nesse caso, a crase está confirmada. A letra A dos pronomes demonstrativos, aqueles, aquelas e aquilo, receberão o acento grave se o termo regente exigir complemento regido da preposição, ou seja, se o verbo exigir uma preposição a. Tá? Ele quis dizer isso. Exemplos. Entregamos a encomenda àquela menina. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Entregou a quem? Aquela menina. Então eu tenho um a que foi exigido do verbo entregar e eu tenho um a do próprio pronome aquela. Então, a mais a, crase a. Correto. Ok? Iremos àquela reunião. Quem vai, vai a algum lugar. No aquela já não tem um a? Então, a mais a, crase a. Então, crase correta também. Sua história é semelhante às que eu ouvia quando criança. Ou seja, sua história é semelhante. O que é semelhante a alguma coisa. A mais a,
crase a. Então, sua história é semelhante a aquelas. Então, a mais aquelas, crase também. A letra A, que acompanha locuções femininas adverbiais, prepositivas e conjuntivas, recebe o acento grave. Então, em locuções adverbiais, às vezes, à tarde, à noite, às pressas, à vontade, à direita, à esquerda, todos esses têm a crase, tá? Nas locuções prepositivas, à frente, à espera de, à procura de, crase também obrigatória. Nas locuções conjuntivas, à proporção que, à medida que, todas elas levam também o acento grave, tá? Se não tem uma regra específica, é obrigatório utilizar em locuções adverbiais femininas, locuções prepositivas femininas e locuções conjuntivas femininas. Isso é uma regra geral. Casos passíveis de nota. Constata-se o uso da crase se as locuções prepositivas à moda de, à maneira de, apresentarem-se implícitas, mesmo diante de nomes masculinos. Então, se eu tiver as palavras à moda de ou à maneira de forma implícita, ou seja, oculta, ela não aparece, mas você consegue identificar, vai ter crase mesmo que a palavra seja masculina, tá? Então aí é uma contra-regra, porque a regra da crase é utilizar apenas antes de palavras femininas, com a exceção dessa, tá? Se as palavras a moda de ou a maneira de estiverem aparecendo ali, você vai utilizar a crase mesmo que o nome for masculino, mesmo se o substantivo for masculino. Tenho compulsão por comprar sapatos a Luís XV. Então, a Luís XV não é a moda de Luís XV? Se é a moda de Luís XV, mesmo que a palavra Luís seja um substantivo próprio masculino, eu vou ter crase porque eu tenho de maneira implícita a expressão a moda de. Ok? Não se efetiva o uso da crase diante da locução adverbial à distância. Tá? Você vê muito erro aí, até em placa de caminhão, se vocês repararem, daquelas cegonhas maiores, vocês veem lá, mantenha a distância. Não, não tem crase. Então na praia de Copacabana, observamos a queima de fogos à distância. Ponto. Se eu não especificar quanto é essa distância, não tem crase. Agora, se eu especificar, se eu falasse, observamos a queima de fogos a distância de 100 metros, aí você poderia utilizar, que é o caso do exemplo abaixo. O pedestre foi arremessado a distância de 100 metros. Se eu especificar essa distância, tem crase. Se eu não especifico essa distância, não ocorre. Então, toma cuidado nisso aí. De modo a evitar também o duplo sentido, faz-se necessário o emprego da crase nesse exemplo. Ensino à distância. O ensino à distância é obrigatória a crase, tá? Por quê? Porque você pode estar querendo dizer, se tiver sem a crase, que o ensino é somente da distância. Não. O ensino é a moda distância, ou seja, o ensino é online. Ok? Nós estamos aqui, por exemplo, em um ensino à distância, com crase. Em locuções adverbiais formadas por palavras repetidas, não há ocorrência de crase. Então, aquelas palavras repetidas, dia a dia, hora a hora, frente a frente, não há crase também. Ela ficou frente a frente com o agressor. Palavras repetidas, não ocorre crase. Casos em que não se admite, ou seja, casos
proibidos. Então, casos proibidos de crase. Vamos lá. Antes de vocábulos masculinos, nós vimos, com a exceção da regra do a moda de. Então, ó, as produções escritas a lápis. Como lápis é masculino, é o lápis. Se ele é masculino, eu não posso colocar aqui um artigo feminino. Por isso que não vai haver a crase. Não se usa crase antes de verbos no infinitivo, ou seja, verbos não conjugados. Ele estava a cantar quando seu pai apareceu repentinamente. Então, ó, a cantar, tenho aqui verbo no infinitivo, não uso a crase. Não se usa crase também antes de numeral. Chegou a 120 o número de feridos. Olha aí, 120 é numeral. E antes de numeral, a regra geral diz que eu não posso usar artigo. Muito menos, eu não posso usar preposição, desculpa. Então, não vai haver crase. Observação. Nos casos em que o numeral indicar horas, configurar-se-á como uma locução adverbial feminina ocorrendo, portanto, a crase. Então, só vou ter crase antes de numeral se esse numeral indicar horas. Os passageiros partirão às 19 horas. Então, ali como eu estou tratando de horas, eu posso utilizar a crase porque se torna uma locução adverbial feminina de tempo. Diante de numerais ordinais femininos, a crase está confirmada, visto que estes não podem ser empregados sem o artigo. Tá? Então, quando eu falar a primeira aluna da classe, ó, as saudações foram direcionadas à primeira aluna da classe. Quem direciona alguma coisa a alguém. Direcionou a quem? A primeira aluna. Por isso que tem esse artigo e essa preposição fazendo a fusão e tornando a crase. Antes da palavra casa, não se usa crase quando essa não se apresentar determinada. Então, o maior dos erros é esse. Por quê? Porque a gente tem a mania de dizer o quê? Chegamos em casa. A gente fala de forma errada, tá? O correto é chegamos a casa e não chegamos em casa. É errado eu falar cheguei em casa. Por quê? Porque o verbo chegar, ele é um verbo transitivo e indireto. E o verbo que é intransitivo, que é transitivo e indireto, ele pede uma preposição. E no caso do verbo chegar, quem chega, chega a. Então eu não posso falar cheguei em casa, porque o verbo chegar ele só admite o uso da preposição a. Então eu tenho que dizer cheguei a casa. Só que se eu não especificar que casa é essa, eu não tenho crase. Eu só vou dizer cheguei a casa. Só vou escrever cheguei a casa normalmente. Agora, se eu digo cheguei à casa de Marcela, eu especifiquei de quem é essa casa. Se eu especifico de quem é essa casa, eu tenho o acento grave indicativo de crase. Tá? Então, se eu disser cheguei à minha casa, eu estou especificando que é minha. Então, tem crase. Agora, se eu digo cheguei à casa, não tem crase. Tá? Então, a partir de hoje, vocês não vão mais falar cheguei em casa. É cheguei à casa. Antes da palavra terra, quando essa indicar chão firme, não se usa crase. Exemplo.
quando os navegantes regressaram à terra, já era noite. Regressou à terra, ou seja, ao solo. Então, não tem crase. Contudo, se o termo referido estiver precedido por um determinante ou referir-se ao planeta Terra, ocorrerá a crase. Então, vamos lá. Paulo viajou rumo à sua terra natal. É a mesma coisa do exemplo de cima. Se eu não especifico, não tem crase. Especifiquei que terra é a terra natal. Se eu especifico, uso crase. Ok? Quando os pronomes indefinidos alguma, certa e qualquer estiverem subentendidos entre a preposição a e o substantivo, não ocorrerá crase. Então vamos lá. Caso esteja certo, não se submeta à humilhação, ou seja, não se submeta a qualquer humilhação. Se eu tenho a palavra qualquer ali no meio, não há crase. Antes de pronomes que requerem o uso do artigo, não se usa crase. Então vamos lá. Os livros foram entregues a mim. Como aqui eu tenho um pronome oblíquo, não vou utilizar a crase. Dei a ela a merecida recompensa. Antes de pronome pessoal do caso reto, também não posso utilizar crase. Observação. Pelo fato de os pronomes de tratamento relativos à senhora, senhorita e madame admitirem artigo, o uso da crase está confirmado no a que os antecede, no caso de o termo regente exigir a preposição. Então, eu só vou ter crase nessas palavras se o termo regente pedir a preposição. Então, todos os méritos foram conferidos à senhorita Patrícia. Então, quem confere, confere alguma coisa a alguém. Então, eu tenho a preposição mais a artigo, que gerou o quê? Crase. Tudo bem? Então, recapitulando. Vamos lá. A crase, ela é a junção de dois As. Eu tenho um A preposição mais um A que é o meu artigo. A preposição mais a artigo, para evitar a repetição, houve o quê? A fusão das duas vogais, ocasionando no fenômeno que se chama crase, ok? Então, a preposição mais a artigo gerou a crase. O nome do acento que essa vogal recebe não é crase. O nome do acento é acento grave, ok? E a regra geral me diz que não se usa crase antes de quê? Palavras masculinas. Nós vimos que existe a exceção das formas a moda de e a maneira de. Somente essa particularidade, ok? Então a primeira coisa que vocês têm que obrigatoriamente analisar é a exigência de haver a preposição a exigida do verbo e a aceitabilidade do artigo antes do nome, antes do substantivo que seja feminino. Se houver essa aceitabilidade desse artigo, eu vou fazer a fusão desses dois, evitando a repetição de vogais idênticas. E a essa junção eu dou o nome de quê? De crase, tá? E não posso esquecer de colocar o acento grave. Se eu colocar o acento grave virado para o outro lado, vai virar acento agudo e vai estar errado. Então, prestem bastante atenção, ok?